Coloque Mateus capítulo 6, versículo 34. Um sermão, chamado Sermão da Montanha, um sermão de Jesus Cristo. Um dos dois grandes sermões de Jesus, foi esse, o Sermão da Montanha, em que ele faz uma apresentação, da lei. Ele mostra como a lei é de fato. Ele fala as bem-aventuranças. O outro grande sermão está lá em Mateus 24, em que ele fala sobre o tempo do fim. Mas em Mateus 6, 34, nós encontramos a frase que eu quero destacar nessa manhã. O texto bíblico de Mateus 6, 34, diz então o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu vou ler de novo. Não vos inquieteis, ou não fiquem preocupados. É uma outra tradução. Inquieteis, preocupados. Pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, ou basta o mal de hoje, este dia que nós vivemos. Vamos fazer mais uma oração. Mas eu queria que você colocasse agora a sua vida perante o Senhor, que você agora tomasse uma decisão de parar de pensar em outras coisas. Se você tiver com o seu telefone, não ficasse olhando as redes sociais, não ficasse distraído, mas estivesse a ouvir. Aqueles também que nos assistem pela internet, graças a Deus, Deus tem abençoado. Os cultos têm sido transmitidos e pessoas têm dado testemunho de que tem sido abençoado através da transmissão dos nossos cultos. E depois a pregação, fica no canal e alguns também estão a ver. Mas fale com o Senhor agora e fale: Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Então faça uma oração sua, individual. Fala conosco, Senhor. Estamos então diante de um tema que é um tema muito propício para esse período de final de ano. É um fato que quando estamos a chegar naquilo que se chama a virada do ano, nós começamos naturalmente a olhar para o ano que passou. Nós começamos a fazer algumas análises acerca das nossas atitudes, das nossas decisões, dos caminhos que seguimos, dos erros e dos acertos. Mas também é normal nós começarmos ou continuarmos a pensar no amanhã. O fato é que hoje eu quero chamar a atenção sobre a atitude certa com essas realidades que nós temos, isto que nós chamamos de amanhã, assim como o que chamamos de hoje e como o que chamamos de ontem. E eu quero unir essas três realidades através de uma frase que é o título dessa mensagem. Preste atenção. Hoje é o amanhã de ontem, não é verdade? Hoje é o amanhã de ontem. Essas três realidades, elas estão aqui na tentativa minha de fundir esta realidade do tempo, porque o tempo foi criado por Deus. Deus não está limitado ao tempo. Deus criou o tempo, portanto ele está acima do tempo, por isso ele é eterno. Deus não é limitado a essa realidade natural de ontem, hoje e amanhã.
Ele está no mesmo momento. Nós não entendemos isso. A nossa mente natural não compreende o que é eternidade, mas a eternidade existe e nós vamos vivê-la, ou pelo menos nós vamos compreendê-la quando nós sairmos deste período natural em que nós estamos limitados por este tempo determinado por Deus. Pois foi Ele que fez com que a terra girasse e fizesse um dia, com noite, com manhã, tarde e noite. Foi Deus que criou isso, assim como foi Ele que criou as estações, criando 4 estações, formando o ano. Nós decidimos contar o tempo do ano através do sol. No passado, na Bíblia, eles contavam através da lua. São pequenas diferenças, muito pouca, mas o fato é que o tempo existe para nós e nós contamos o tempo. Estamos a chegar numa virada de ano, num novo ano da nossa vida. Mas a questão é a nossa realidade com relação à preocupação do próximo dia. É interessante que no grego a palavra que é utilizada para amanhã é literalmente o sopro da manhã. E é um fato que quando você acorda pela manhã, respira, você sente que está num novo dia. Você está no amanhã de ontem. Você está vivendo o amanhã. Eu quero dizer que você está vivendo o amanhã de ontem. Mas haverá outros amanhãs. E como nós nos relacionamos com essas realidades? A realidade do hoje, a realidade do ontem, a realidade do amanhã. Muitas pessoas estão a viver o ontem. Muitas pessoas ainda estão hoje vivendo ontem. É meio impossível de acontecer de fato. Mas em sua cabeça parece que ela não se desvinculou daquilo que já passou, porque o ontem passou, acabou, e não tem mais como voltar o ontem. O que vai acontecer no máximo é o amanhã ter algo relacionado com o ontem, ou hoje ter algo relacionado com ontem, mas o ontem acabou, e muitas pessoas têm vivido ontem. Mas nós também temos uma realidade que eu quero chamar a atenção nesta manhã, até porque eu já tratei, eu creio que bastante sobre o ontem, especialmente quando eu fiz aquela mensagem do e se. Vocês se lembram? Quando eu falei que muitas pessoas ficam assim, mas e se? E aí começam a até criar histórias. Ah, mas e se eu tivesse falado isso? Se eu tivesse tomado essa decisão? Se eu não tivesse feito isso? E a pessoa começa a criar histórias de uma eventualidade que você nem sabe se seria real. Porque quando nós achamos que se nós tivéssemos tomado tal decisão antes, teria acontecido assim, isso é suposição. Você não sabe se aconteceria assim, porque você não é o dono da história. Você não sabe se seria assim. Saia dessa insanidade de começar a construir uma história do e se. Ah, mas se eu tivesse falado ou feito isso, ei, você não sabe o que aconteceria. Pare de ficar sobre essa culpa. Muitas pessoas têm vivido uma culpa, achando que se tivesse no passado vivido algo, hoje seria diferente. E eu quero lhe dizer que provavelmente não teria mudado nada, porque você é você. Mas o fato é que tem uma história que foi escrita por Deus, e Ele já sabia tudo o que iria acontecer, Ele já sabia todas as suas decisões, amém? Mas eu não quero enfatizar o ontem, eu quero enfatizar o amanhã, até porque nós estamos a chegar na virada do ano, e muitos estão a olhar para o amanhã.
Mas eu gostaria de dizer o que a Bíblia Sagrada nos fala. E eu gostaria de voltar ao verso anterior, ao verso 33, que fala sobre a gente não ficar preocupado, inquieto com o dia de amanhã, com o que trará o dia de amanhã. E então vem aquela afirmação de Jesus Cristo: basta cada dia o seu mal. Mas no verso 34, que é o verso anterior, 3, ainda no Sermão da Montanha, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Quando ele fala todas essas coisas, ele fala anteriormente sobre algumas coisas que se relacionam com a sobrevivência. Então nós estamos falando sobre a alimentação, sobre a roupa, sobre as realidades da necessidade que nós temos. E ele fala que se nós buscarmos em primeiro lugar, se nós criarmos uma prioridade na nossa vida, ou prioridades na nossa vida, colocando o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem a ver com governo, tem a ver com decisões que são tomadas. O governo, o reino de Deus e a justiça é o comportamento, a conduta. Então eu devo buscar em primeiro lugar tomar as minhas decisões e ter a conduta conforme o reino de Deus, amém? E eu devo buscar isso em primeiro lugar. Todas as minhas decisões devem ser tomadas baseadas em um questionamento a Deus do que eu devo fazer para estar no centro da vontade dEle. As nossas decisões não são tomadas baseadas em interesses que não incluem Deus. As nossas decisões não podem ser tomadas baseadas em medo, em inveja, em raiva, em vingança. Não, ou mesmo em egoísmo ou avareza. As nossas decisões devem ser tomadas no reino de Deus, no governo de Deus. E o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa reação deve ser conforme também o reino de Deus. E a Bíblia fala sobre criar prioridades. E nós temos que criar prioridades na nossa vida, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o texto continua: e as demais coisas vos serão acrescentadas por Deus. Se você tem um compromisso com Deus, você receberá o retorno desse compromisso. Algumas pessoas querem ter retorno de Deus, mas não o colocam como prioridade na sua vida, não o incluem na sua vida, nas suas decisões, e querem ter um bom retorno. Não terão. Vocês terão o resultado da sua decisão. Se você incluir Deus, você verá Deus agindo na sua vida, amém? Mas nós temos que criar prioridades. Qual é a sua prioridade? Aqui em Portugal, qual é a sua prioridade? Por que você está aqui? É por causa de dinheiro? Se você está aqui, se a sua vida se relaciona com ganhar dinheiro, você está num lugar muito perigoso e muito ruim. Qual é a sua prioridade? Quando você acorda no domingo de manhã, tá frio, eu não estou muito animado? Ou eu vou à casa do Senhor? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, amém? É uma questão de prioridade, é uma questão de estabelecer em nossa vida aquilo que nós consideramos importante. Eu quero então agora falar, como eu disse, com uma ênfase no amanhã, algumas afirmações baseadas nesse texto. Esse texto que nós lemos.
E a primeira afirmação que eu quero dizer é: a preocupação é pré-ocupar antes de acontecer. Preste atenção. A preocupação ou inquietude, mas deixa eu utilizar a palavra da tradução que eu peguei. Preocupação. A preocupação, estão a ouvir? A preocupação é preocupar antes de acontecer. E aqui nós estamos diante de uma realidade que tem atordoado, que tem dificultado, que tem feito pessoas estarem até mesmo em tormento. Porque antes de acontecer, elas estão já se preocupando com o que vai acontecer. E elas nem sabem o que vai acontecer. Assim como você não pode imaginar que, se você tivesse no passado tomado tal decisão, falado algo, feito algo, deixado de falar, ou alguma coisa qualquer que influenciaria a sua vida, da mesma maneira, você não pode imaginar o que vai acontecer depois de uma forma concreta. Você só tem suposição. Eventualmente isso pode acontecer, mas pode acontecer de outra maneira. Alguém aqui pode dizer com concreta convicção que amanhã não vai ter uma tempestade, um terremoto que vai mudar tudo? Alguém pode afirmar isso? Ah, não, pastor, não vai ter. Quem disse? Pode ter algum episódio do governo português que pode mudar todas as coisas aqui em Portugal, ou mesmo na Europa, ou mesmo no mundo. De repente uma guerra pode explodir, a Rússia manda lá um míssil que cai aqui. E aí? Alguém pode ter certeza absoluta que amanhã será como você pensa que será? Mas tem pessoas que têm vivido o amanhã e têm sofrido um amanhã que eles nem sabem o que vai acontecer. Mas pastor, é óbvio, eu sei que vai acontecer isso. Veja, essa pessoa age desta forma, e então ela vai fazer isso. Essa pessoa vai fazer isso e vai acontecer isso. Quem diz isso? Sua opinião, o seu achômetro. A pessoa pode mudar. A pior pessoa pode converter, pode se arrepender, pode ter outra atitude, pode ser pressionada para não ser como seria, ou como ela normalmente faria. Mas para que viver atormentado hoje, vivendo hoje o amanhã, mas somente na suposição, na hipótese, na eventualidade? Porque ouça, você não sabe como o amanhã será de fato. Você só tem uma impressão, só uma impressão. Você tem pouquíssimos conhecimentos acerca do que, como será o amanhã. Você não sabe o que será amanhã. E para que viver preocupado com o dia de amanhã? Viva o hoje, amém? Receba o hoje que Deus está dando para você. E se você quer viver o amanhã, lembre que hoje é o amanhã de ontem. Então você já está vivendo um amanhã, amém? Se você quer viver o amanhã, você já está vivendo. É hoje. E hoje, conforme a Lília está falando aqui, a pastora Lília, é o nosso presente. E eu acho que ela quis dizer muito mais do que o presente no sentido de algo temporário. Podemos dizer de fato que é um presente de vida de Deus, porque todas as vezes que nós fazemos isso,
Isso é um presente. Qualquer um aqui pode morrer a qualquer momento. Pastor, mas é verdade. Agora eu vou ficar atormentado por causa disso? Veja, mesmo uma pessoa que está em fase terminal de uma doença, ela também não sabe se no outro dia vai morrer, ou naquele dia vai morrer. Quantos e quantos casos de pessoas com câncer terminal, em que o médico fala, você tem mais um mês, e a pessoa fica mais 2, 3, 4, 5 anos. Porque a medicina, a ciência, ela é completamente falível, ela é humana. Eles não sabem o que vai acontecer. Pode acontecer um milagre, amém? Pode acontecer um milagre. Não é melhor crer na bondade de Deus, crer e falar com fé o melhor, do que ficar falando o pior? Nós decidimos nessa igreja, que é um alvo nosso, quando a gente de alguém, a gente fala o melhor dessa pessoa. A gente não fala o pior, as coisas piores dessa pessoa, mesmo que seja verdade, a gente não fala. Da nossa boca vem bênção e não maldição, amém? Então a gente fala acerca de alguém, mesmo que possivelmente ou vai acontecer algo, ou que fez algo de errado, a gente não faz isso, porque a gente quer o melhor. E para você ter o melhor, você tem que plantar o melhor. Se você falar bem de alguém, você plantou as pessoas falarem bem de você, amém? Mas se você falar mal de alguém, você plantou que outras pessoas vão falar mal de você, e no final a culpa será sua, porque você plantou isso. A segunda frase que eu quero dizer, e alguém pode pensar assim, pastor, mas alguém está falando mal de você porque você plantou? Sim, eu também falei mal de pessoas e tenho que agora colher o fruto do erro de falar mal de alguém. A gente colhe, mas a gente pode tomar a decisão de parar, amém? A gente pode parar, as coisas podem mudar, mas ainda estamos aqui, ainda há pecado, ainda há consequências dos nossos erros. Mas nós temos um Deus que pode transformar uma maldição numa bênção, amém? A segunda frase que eu quero afirmar, falando sobre o amanhã, é que o amanhã pode ser planejado e preparado, mas não vivido, amém? Então, quando nós pensamos no amanhã, e você está a pensar e vai fazer inclusive alvos, né? A Lagoinha sempre tem isso, né? No final a gente faz os alvos escritos de como que será, aquilo que eu espero, aquilo que eu planejo para a minha vida, aquilo que você planeja para a sua vida. Você pode estar diante disso e pode planejar, pensar no como será o amanhã, mas você não precisa de viver esse amanhã, esse plano, amém? Você pode fazer planejamento, mas você não precisa de viver, porque quando chegar o amanhã você vai descobrir se você tem que fazer um novo plano. E às vezes isso acontece, você faz um plano, chega amanhã, acontecem outras coisas e você tem que sentar e fazer tudo de novo. Quem tem empresa aqui sabe disso, não é verdade? As empresas não param, não é, Daniel? E fazem um monte de plano sobre o dia de amanhã. Mas aí quando chega amanhã, muda tudo. O que vocês têm que fazer, você e seus sócios? Reunir e fazer de novo outros planos. A mesma coisa acontece com vocês, casais. Vocês fazem planejamentos acerca da sua vida, fazem planejamentos financeiros, às vezes do que comprar, do que não comprar, do que gastar, não é verdade? E quando chega o amanhã, você pensa, temos que refazer os nossos planos, né, Leandro? Tem que refazer tudo de novo, porque ninguém controla o amanhã. Mas não significa de que não devemos considerar essa realidade, né? A palavra grega é
merimal, isso é em grego, palavra original, para o termo inquieto. Veja, nós temos que entender que essa inquietude ou essa preocupação não pode dominar a nossa vida. E eu espero que nesse ano, na passagem desse ano, você não viva essa inquietude e traga para você isso. A Bíblia diz em Provérbios 16, do verso 1 até o 3, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, amém? A Bíblia diz que pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ninguém vai fazer um plano para se destruir, mas às vezes você vê alguns planos feitos pelos irmãos e você fala, ele vai se destruir. Mas ele que fez o plano não quer isso. Apesar de às vezes ficar óbvio que o plano dele está sendo um plano completamente louco. Mas às vezes é o plano louco que Deus colocou no coração dele que vai dar certo. Porque só Deus é o juiz, amém? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A terceira afirmação que eu quero fazer é: lembre que amanhã terá novas preocupações, amém? Hoje você está a viver o mal de hoje, o mal de hoje, e todos os dias terão maus, isso é um fato. Mas a questão é que quando chegar amanhã terá outros maus, mas para que ficar atormentado por algo que pode vir a acontecer? A pessoa tem uma dívida e ela já começa a pensar em todas as possibilidades da situação, da realidade da dívida dele. E aí ele começa a ficar atormentado, porque está em tal dívida, porque eu não vou conseguir pagar, porque não vai dar certo. Ei, pode mudar tudo de hoje para amanhã. Um dia pode mudar tudo, você não sabe como será. Viva o mal de hoje e deixe o mal de amanhã para amanhã. Se a única coisa que você pode fazer é planos, procurando meios, formas de que o que vai acontecer seja da forma de Deus. Mas você não precisa de ficar vivendo o mal de amanhã. Tem pessoas aqui e pela internet aqui também, pessoas que estão sofrendo absurdamente por algo que não aconteceu. Pessoas estão atormentadas, já vivendo o mal de amanhã. Como eu disse, a pessoa pode chegar para mim e falar: pastor, mas o senhor não sabe, isso vai acontecer. Aí a gente vira e fala: você é profeta? Ouviu de Deus, teve uma visão, um sonho, uma revelação do que vai acontecer no futuro? E veja, até isso pode estar errado, porque nós às vezes erramos, achamos que a visão foi de Deus, a palavra foi de Deus, e depois que passa a gente fala: opa, eu não ouvi nada, eu estava enganado, eu pensei que era, mas não é. Porque nós podemos errar, nós podemos achar que ouvimos Deus e não ouvimos. Esses dias, cada dia mais, eu tenho estado assim, atento à voz de Deus. A voz do Senhor, ela sempre está presente. E preste atenção, todas as vezes que nós erramos, e pecar é errar o alvo, portanto, errar é pecado. Mas o fato é que todas as vezes que nós erramos, você para e pensa: quando é que Deus falou? Quando Ele me avisou? Porque Ele avisa. Eu tenho prestado muita atenção nessa voz. Às vezes eu estou a conversar com uma pessoa e eu penso em falar uma coisa com a pessoa e eu ouço aquela voz: não é para falar isso. Aí eu corto, desvio do assunto. Às vezes eu comecei a falar e penso: como é que eu vou parar de falar isso? Mas Deus sempre avisa. Se você estiver atento, o Espírito Santo é o suficiente para impedir que você erre.
Amém? É claro, ele pode usar a multidão de conselheiros, ele pode usar um líder da igreja, pode usar alguém da sua família, até um amigo, ele pode usar até uma mula para te falar. Ele faz isso, ele usa qualquer um para te falar. Você só tem que estar atento, mas não precisa de ficar atormentado com o que eventualmente vai acontecer amanhã. Alguns aqui, ou pela internet, podem estar a viver situações em que você está olhando para o amanhã e está desesperado. Está falando, meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz. Ou então, que situação que eu entrei. Mas eu quero te dizer que se você andar com o Senhor, Ele pode mudar todas as coisas. Ele pode, como eu disse, transformar até uma maldição em bênção. Mas não viva esse sofrimento antes dele acontecer. Basta a cada dia o seu mal. Quando acontecer, no dia que acontecer, o Senhor estará ali com você. O Senhor estará ao seu lado. Pastor, mas vai acontecer. Então quando acontecer, se aproxime dEle, confie nele, ouça Ele e viva este momento difícil com vitória. Não deixe esse momento que vai acontecer se transformar no seu Deus, naquilo que domina a sua vida, que você não fala mais nada a não ser isso. Quando nós estamos em momentos difíceis, às vezes o único assunto que a gente fala é o problema. Nós esquecemos de falar o que é bom e, como consequência, nós ficamos amargurados, chateados, tristes, porque nós só conseguimos colocar na nossa frente aquilo de mal que nós estamos vendo. Não é melhor orar para aquilo que de bom que Deus tem para a nossa vida? Que Ele pode transformar, que Ele pode mudar. E sabe uma coisa? Como aquela frase famosa diz: tudo passa. Amém? Tudo passa mesmo. E ainda vai chegar aquele dia. Lembra daquele dia? O dia do Senhor, que será terrível para alguns, mas que será maravilhoso para os outros. Aqueles que conhecem o Senhor, o dia do Senhor será o dia da redenção, da glória, da ressurreição, do encontro com Ele. Aqueles que não conhecem o Senhor, será o dia do mal, da destruição. A próxima frase que eu quero falar é que hoje, esse presente que nós temos de Deus, né, Lília? Hoje, temos o mal para vencer. O mal de hoje. Amém? Então preste atenção. Deus não falou para você sobre você ter as forças para vencer o mal de amanhã. Você nem sabe o que vai vir amanhã. Mas Ele fala que Ele te dá a força para vencer o mal de hoje. E amanhã, não é? Que é o amanhã de hoje, que vai ser o hoje do ontem. Amanhã, Ele promete também que, sendo o seu hoje, você vai ter o que precisa para vencer o mal. Amém? Mas o mal de amanhã, que você nem sabe qual que é, que você supõe que é desnecessário viver ele. Deus não está preocupado em te dar uma força para vencer o mal de amanhã que nem aconteceu. Até porque você não sabe o que vai acontecer. Você acha, é suposição. É hipotético. Só uma hipótese. Ah, pastor, mas a matemática não erra. Vai acontecer. Só que você não sabe se tem mais um fator
nessa fórmula que você não sabia. Amém? O fato é que diz lá em 1 Coríntios 10, 13, e eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 10, 13, pensando nesse mal, esse mal que nós estamos a viver hoje, que por acaso é o amanhã de ontem. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13, e o louvor já pode subir, por favor. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus. Então veja, nada veio que não é humano. Não pense, a minha situação é pior do que a dos outros. Não, tem gente que está vivendo situação muito pior do que a sua, e que viveu coisas muito piores do que a sua. Mas o texto diz: mas Deus é fiel. Deus é fiel. Quem crê nisso? E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos promoverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Então existe uma promessa. Quem quer essa promessa? A que eu acabei de ler. A promessa de que virá a força suficiente para vencer o mal de hoje. Viva ele. Ele está a acontecer. Estará acontecendo. De repente você sai de carro e o pneu fura. Ai, meu Deus, mais um mal. Vai passar. Amém? De repente você chega em casa e tem lá uma situação, uma conta a pagar que você não imaginava. Chegou pelo correio. Vai pagar. De repente acontece alguma coisa. Põe aí o que você quiser. Mas eu sei uma coisa: Deus é fiel. E Ele vai dar a força que você precisa para vencer isso. Deus vai te dar a força que você precisa para vencer isso. Não importa o que seja, Deus é fiel. Você vai vencer isso em nome de Jesus. Só não fique vivendo o mal de amanhã. Vença o mal de hoje. Qual que é a sua decisão? Diante dessa realidade que nós estamos a falar, você vai começar a entregar o amanhã nas mãos de Deus e vai vencer o hoje. Amém? Amanhã será hoje, um novo hoje, que é o amanhã, e hoje será ontem. Mas Deus nunca muda. Deus não está só no que nós chamamos de hoje. Ele já está no amanhã, assim como Ele continua no ontem, porque foi Ele que inventou essa história de tempo, e Ele não é limitado ao tempo. Por isso Ele já sabe tudo o que vai acontecer, assim como sabe tudo o que aconteceu, assim como sabe o que está acontecendo. Deus já sabe, Ele não é enganado, Ele não é pego de surpresa. Ele já sabe, Ele já tinha o plano, Ele já tinha vitória para você, Ele já tinha solução para você, antes mesmo de acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Ele está presente em todo o tempo e fora do tempo, porque Ele é Deus e Ele é fiel. Deus é fiel. Ele vai trazer o que você precisa para vencer. Se houve injustiça na sua vida, se houve erro,
Deus, se pessoas te traíram, se você mesmo cometeu grandes erros e burradas, o Deus fiel pode transformar todas as coisas. Apenas olhe para Ele, confie nele, se arrependa do que errou, porque erro é pecado, conforme a própria forma como nós entendemos o que é pecado. Pecado é errar o alvo, portanto todo erro é pecado. É só arrepender, confiar nele e receber o perdão de Deus. E como eu disse na semana passada, não só perdoar os outros, mas perdoar você mesmo. E talvez seja um dos perdões mais difíceis de serem dados a nós mesmos. Por que eu fiz isso? Eu não consigo me perdoar. Como é que eu fiz isso? Então perdoa, porque Ele já te perdoou se você se arrependeu. Se você se arrependeu, pediu perdão, reconheceu o erro. Porque se você não reconhece o erro, não tem como nem se perdoar pelo erro, porque você nem reconhece que errou. Você coloca a culpa em todo mundo, em todos, na situação. Porque foi ele, porque foi ela, porque aconteceu isso, porque tinha acontecido. Mas também, eu não tinha jeito tinha jeito sim. Se você ouvisse o Senhor, você não errava. Mas ninguém é perfeito. É por isso que Ele disse: ser perfeito, como seu Pai é perfeito. Ele pode fazer com que nós não erremos em nenhuma situação. Mas se nós errarmos, conforme 1 João, temos um advogado perante o Pai. E aí nós pedimos perdão, e nós não ficamos vivendo essa culpa, essa situação de medo. Nós simplesmente seguimos em frente e vamos vencer, porque Ele já venceu. E como diz a Bíblia, nós somos mais que vencedores. É tão bom, né, Lagoinha Chaves, ver alguém vindo, ou porque está se entregando para Jesus, ou porque está retornando para o caminho de Deus. Mas isso só vai acontecer se nós convidarmos pessoas, nos colocar como objetivo individual, sempre convidar alguém. Não convide um, convide 10. Um pode vir, mas convide, amém? Traga as pessoas para estarem ouvindo as palavras do Senhor. Muito bom, vamos entrar agora nessa nova semana. Está a chegar o Natal, não agora, mas na outra. Depois o culto da virada que vai ter. E então é sempre algo novo para nós. Nós vamos viver o amanhã. Amém? Hoje nós não teremos a sala de adoração. O louvor está ensaiando para cantata de Natal. Na verdade, musical, né? Ainda não é cantata. No ano que vem vai ter uma cantata, né, Jonas? Bem grande. Mas esse ano... Aí tem a Páscoa também, né? Que vai ser muito especial. Muita coisa nova para 2026, amém? Vai encher esse lugar. E quem sabe começamos já o segundo culto da noite, nos nossos domingos. E é claro, mais GCs, né, Caio? O Caio tá aí? Tá aqui. Mais GCs, né, Caio? Muito GC. Todo dia GC, de manhã, de tarde, de noite. Porque igreja, Lagoinha, é igreja quando vive GC. Todos devem participar do GC, amém? Temos cantina também e já estamos a sair. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre os irmãos espalhados na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E essa semana seja feliz.
mas faça alguém feliz. Deus abençoe a todos, aleluia. Lá em cima, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer.